Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua agradável companhia. Hoje eu tenho uma ótima notícia para você que vai lhe dar uma injeção de ânimo e até o final dessa reflexão você vai descobrir quem é o grande vilão que impede você de avançar e de se realizar na sua vida. E descobrindo esse vilão, você pode combatê-lo, você pode paralisá-lo e você pode vencer, você pode colher os frutos de uma vida vitoriosa e uma vida na presença de Deus com paz no coração. Mas antes de trazer essa mensagem, por favor, eu te peço agora, aperta aí o joinha, não custa nada, é só um clique, aperta aí o joinha, inscreva-se no nosso canal e também deixa um comentário com o seu pedido de oração. E se você precisa de bíblias ou livros, tem um link aqui das livrarias Família Cristã. Se você puder clicar nesse link e for comprar alguma coisa, você, sem dúvida nenhuma, além de estar tendo o melhor preço, você também está comprando de não apenas uma empresa, mas uma família cristã que investe em muitos ministérios que pregam a palavra de Deus, inclusive aqui no nosso canal Jesus Me Defenda. E que Deus te abençoe e te retribua. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago para você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Meu Deus, que declaração! Que declaração maravilhosa! Olha, de fato, Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Isso é indiscutível. Inúmeras conquistas lhe atribuíram o título de um grande guerreiro e de um homem que foi conduzido e ajudado por Deus. Mas olha, isso não foi a maior conquista dele. Davi também alcançou o carinho e o respeito, a lealdade de um povo que era capaz de dar a sua vida por ele. Mas isso também não foi a maior conquista, a maior glória de Davi. Eu creio que de todas as glórias e conquistas de Davi, nenhuma delas se compara a esta declaração que veio da boca de Deus, que disse: homem segundo o meu coração. Há quem diga que tudo que Davi alcançou, ele só conseguiu porque antes de qualquer coisa, antes de tudo, ele procurou agradar a Deus. E existe uma palavra que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Está no Salmo 37:4. Mas olha, quando a gente ouve falar de um homem assim que agradou a Deus e que se agradou de Deus, a gente quer ser igual, mas a gente às vezes já começa a desanimar só de pensar. Porque a gente imagina que para agradar a Deus nós precisamos ser impecáveis, precisamos ser perfeitos, precisamos operar sinais, maravilhas, realizar grandes feitos, conquistas. Quem sabe atingir um altíssimo nível de santidade. Mas olha, não é isso que Deus pede para que Ele se agrade de nós. Isso é uma ideia que a religião implantou na nossa mente, já há de muito tempo. E eu vou explicar o motivo pelo qual muitas pessoas vivem oprimidas com uma cobrança de viver uma vida de santidade que é praticamente impossível. Mas essas pessoas vivem às vezes com essa opressão, com essa cobrança. Eu vou explicar de onde vem isso. Mas antes de tudo eu preciso dizer que agradar a Deus não significa atingir a perfeição, ou nunca cometer um erro ou pecado. Sabe por quê? Porque Davi
cometeu muitos erros e pecados graves. Se você quiser ver um deles, dá uma olhada em 2 Samuel capítulo 11, versos de 1 a 27. Mas aí, talvez alguém pergunte, mas então como pode Deus fazer uma declaração como esta? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Como é que Deus fez uma declaração dessa para Davi? Sabe por quê? Porque Deus não olha para os nossos eventuais erros, mas sim para a disposição do nosso coração de procurar acertar. E eu estou falando com pessoas que agora estão se sentindo oprimidas, acusadas, acuadas, como quem está assim como um bichinho assustado num canto, porque existe uma acusação sobre você por um pecado que você cometeu. Mas eu quero dizer, Deus, Ele não fica aí com os olhos arregalados em cima do seu pecado. Quando Deus nos olha, é como se Ele olhasse-nos pelas lentes do sacrifício de Jesus. E pelas lentes do sacrifício de Jesus, Ele já não enxerga mais aquele ser imundo, sujo pelo pecado, mas Ele enxerga alguém que foi purificado pelo sangue que foi derramado naquela cruz. A palavra nos diz que Deus é como um pai que se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Talvez alguém agora me pergunte, mas então por que é que eu vivo nessa crise de culpa, de medo? E assim eu não consigo sair do lugar, não consigo me realizar, não consigo avançar na minha vida cristã. E eu respondo qual é a causa, qual é a razão disso. Talvez você também seja mais uma vítima da religião que oprime, daqueles que se dizem representantes de Deus, mas ao invés de representar o amor daquele pai que acolhe o filho que arrependeu-se dos seus pecados, eles representam o acusador das nossas almas. Dizem que são representantes de Deus, mas não são. Agem como o inimigo, como o diabo, que é o acusador, o inquiridor desse século. Talvez você viva uma vida pequena, triste, melancólica, porque vive influenciado pelos pensamentos hipócritas religiosos que tentam dizer que nós não podemos nos achegar a Deus porque Deus não compactua com um ser caído como nós. É verdade que nós caímos, é verdade que Deus abomina o pecado, mas também é verdade que por essa causa Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, diante dEle, e então receber da misericórdia e graça que vem dEle. E é interessante que às vezes você vai para as igrejas e ouve daquele altar uma pregação que fala que você tem que ter essa santidade, que é isso, que é aquilo, mas muitas vezes aquele que está pregando no fundo não consegue viver aquela santidade que ele prega, mas ele tenta imprimir isso nas pessoas para que de alguma forma ele se sinta melhor. Mas eu quero agora convidar você a descartar todas essas coisas que você ouviu e buscar a presença de Deus como um filho que sim está arrependido, mas entende a sua fraqueza, a sua limitação e sabe que somente com a força de Deus, do seu Espírito Santo e pelo sacrifício de Cristo é que consegue se levantar e caminhar. E às vezes vai cair, mas vai se levantar, vai caminhar, porque o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia. E é esse o Deus que eu quero oferecer a você, para que você ore, para que você busque Ele nesta manhã. Querido Deus, Pai de bondade, graça, misericórdia, nesse dia, buscando ânimo, buscando energia, buscando um fortalecimento na nossa fé, um acréscimo na nossa esperança, nós nos achegamos a Ti, sabendo que temos longos, grandes desafios, Pai querido, pela frente, e precisamos caminhar com a Tua força, com a Tua ajuda, livres de toda a opressão e acusação. Por isso te pedimos perdão pelas nossas limitações, fraquezas, pecados, e pedimos que o Senhor, Pai querido, nos dê a Tua
tua graça e misericórdia e nos conduza em triunfo e ajude-nos a vencer as lutas, as batalhas que nós temos nesta semana. Reconhecemos que erramos, mas queremos te agradar, Senhor. Queremos também ser segundo o teu coração, como foi Davi. Queremos que o Senhor nos ajude, ó Pai. Por isso te pedimos, não no nosso mérito e crédito, mas no nome de Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Agora eu peço para você deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa palavra e deixe o seu comentário aqui. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Que Deus te abençoe.